pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Loredo. Final de semana chegou e olha, hoje um vídeo recheado de informações para vocês. Vamos falar da convocação do Léo Ortiz, tem novidades na questão envolvendo o atacante Hurtado, que está com a seleção da Venezuela, e o principal assunto, né? Desde quarta-feira, depois da entrevista do Abel Ferreira, que o Red Bull Bragantino não tem torcida, não tem pressão. Daí eu vi até a matéria na ESPN do grande Paulo Cobos, dizendo se o Red Bull Bragantino pode ser grande sem torcida. Enfim, um falatório, um fala-fala, e que nós vamos destacar aqui nesse vídeo. E você vai saber comigo, é claro, tudo, vocês que nos acompanham e você que está chegando agora conhecendo o nosso canal. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Por quê? Porque daí você recebe o vídeo primeiro, né? Postei no canal, você que já ativou o sininho, já fica sabendo que tem vídeo novo. Dê um joinha e vem com a gente, porque tem novidades pintando para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Olha, notícia que não falta, né? Então vamos já para a notícia que desde quarta-feira que mais está mexendo aí com o torcedor em Bragança e os amantes do Bragantino, o Red Bull Bragantino. A declaração do Abel Ferreira depois do jogo onde o Palmeiras perdeu do Braga por 3-1, dizendo que, né, o Red Bull não tem torcida, não tem pressão, tentando aí alguns argumentos depois da derrota. E eu percebi nas redes sociais, muita gente até colocando também que o Red Bull está sendo favorecido por jogar contra adversários sem torcidas. Eu acho tudo isso uma balela, né? Eu acho que o trabalho que é feito hoje no Red Bull Bragantino é um trabalho que, mesmo quando ele enfrentar adversários aí com torcida, ele vai conseguir jogar, né, de igual para igual. Isso é a minha visão. Agora, um assunto interessante é que o Paulo Cobos, numa matéria da ESPN, postou se o Red Bull Bragantino pode ser grande e se é possível ser grande sem torcida. E é esse assunto que eu quero falar com você que está me assistindo. O que você pensa a respeito disso, né? É possível ser grande sem torcida? E o Red Bull é grande, não é? Então vamos lá. Vou colocar aqui a opinião e vou dar alguns detalhes para vocês daquilo que eu penso. Primeiro, hoje o Red Bull Bragantino não é grande. Não é grande. Ah, mas por que é do interior? Não. Por quê? É uma nova estrutura que recentemente foi criada para tornar o Red Bull Bragantino uma grande equipe do futebol brasileiro. Tá? Agora, que os resultados vêm sendo muito bons, isso é indiscutível. Mas aí o Cobos está dizendo, ah, mas não dá para ser grande sem torcida. E eu não concordo. Primeiro, para ter torcida, na minha visão, você precisa ser grande. Você vai torcer pro grande. A partir do momento que o Red Bull Bragantino começar a ganhar títulos, começa a despertar o interesse de mais gente, né? O Santos, da Baixada Santista, se tornou um grande e um gigante por quê? Por causa do grande time que tinha, por causa do Pelé. E formou a sua torcida, né? Daí tem alguns pontos aqui que eu quero colocar com vocês e olha que interessante. Na Fórmula 1, a Red Bull Racing é uma equipe grande? Eu diria que sim, né? Hoje a gente vê aí o Verstappen, né, ganhando corridas e lutando e tudo mais. Eu considero a RBR, a Red Bull Racing, uma equipe grande. Daí você pode perguntar, mas ela tem torcida? Pode até ter, mas não dá para comparar a torcida da Red Bull Racing com a torcida da Ferrari, com a torcida da McLaren. Concordam comigo? Então, veja só como que é. Uma grande escuderia, né? Organizada, mas que não tem a tradição e a torcida que essas outras escuderias têm. No futebol, eu vejo da mesma forma, né? Eu vejo da mesma forma. E daí, olha só, daqui a pouco o Red Bull Bragantino vai ter aí um grande CT. De repente, o melhor CT do continente. Vai ter um estádio moderno. O time competitivo a gente já tem visto aí, né? Um time com saúde financeira, né, em dia, equilibrado e tudo mais. A gestão profissionalizada, a gente vê o trabalho como que é.
a formação de atletas, né? A base, os jovens que estão sendo contratados, tudo isso vai tornar o Red Bull Bragantino grande. E mais uma questão, o que é ser grande? A pergunta que eu faço para vocês. Você, torcedor do Red Bull Bragantino, você quer ser grande como Cruzeiro? Como Vasco da Gama? É essa grandeza, será, que o Paulo Cobos coloca, de torcida que precisa para ser grande? Eu não quero. Com todo respeito a esses times, eu não quero. Eu quero o Red Bull Bragantino totalmente diferente desses grandes. E é isso que muitos ainda não conseguem entender. A grandeza do Red Bull Bragantino virá não apenas dos seus torcedores. E não é só da cidade de Bragança Paulista e região. O interesse pelo Red Bull Bragantino vai muito além. E vocês esperem para depois vocês me cobrarem o que eu estou falando. Eu tenho certeza absoluta. E quanto ao Abel Ferreira, para mim, de novo, eu acho que ele foi mal interpretado. Porque quando ele falar não tem torcida, o que ele, na minha visão, quis dizer é que a pressão no Palmeiras, com a torcida, com tudo, é bem diferente do que do Red Bull Bragantino. E isso aqui a gente já cansou de dizer, né? Um jogador ser pressionado aqui, um jogador ser pressionado no grande. É claro que no grande que a gente fala hoje, esses grandes do futebol brasileiro, a pressão é muito maior lá. Pode ser que essa pressão aqui no futuro venha a acontecer, mas eu não acredito. Eu acho que o trabalho segue de uma forma correta, né? E cada vez mais vai sim fazer com que muitos torçam o nariz, muitos, né, fiquem naquela, mas será? Mas tem torcida ou não tem? Tem sim, e muita torcida, e muita torcida. Vocês podem acreditar nisso que eu estou falando, tá bom? O assunto é o seguinte, então, também aproveitar para falar do Hurtado, porque veja só, o contrato do Hurtado venezuelano está terminando agora no dia 30, assim como do Coelho, né, entre outros jogadores. Só que o Hurtado está com a seleção da Venezuela, encerrando nesse final de semana a participação na Copa América, se a Venezuela não se classificar. Mas e daí? O contrato dele está acabando, como que vai ficar? Então veja o que falou o diretor executivo recentemente, aqui mesmo no canal do Loredo, sobre o Hurtado. O Hurtado é uma situação de baixa probabilidade de continuidade, por conta do valor da opção, por conta da modificação de câmbio, da expectativa que o Boca tem sobre ele, até pelo investimento que o Boca fez para tê-lo, e nós entendemos que precisaria haver ajustes nessa negociação feita lá atrás, e esses ajustes eles estão bem complicados por esses fatores que eu mencionei. Nós continuamos trabalhando para finalizar essas duas situações, mas hoje eu diria que o Coelho a gente está com uma evolução muito mais positiva do que nós temos no caso do Hurtado. Aí então a palavra do Thiago Escuro. E eu arriscaria dizer que o Hurtado, por essas palavras, está fora do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino contratou recentemente o Gabriel Novaes, tem aí outros jogadores, né? O próprio Krigel, que jogou no Maracanã, fez um gol. Então eu acho que o Hurtado, em razão do que colocou o Thiago Escuro, pelas questões financeiras, jogador do Boca, o Hurtado não permanecerá e o Coelho muito perto daí de ter, na pior das hipóteses, o seu contrato prorrogado para que permaneça no time do Bragantino. Esse assunto não dava para terminar o vídeo de hoje sem falar, né? A convocação do Léo Ortiz. E olha, né? Tem muita gente, mas pô, quem é esse Léo Ortiz? É quem não acompanha futebol. Porque quem tem acompanhado futebol pode ter a certeza absoluta do que eu estou falando. O Léo Ortiz vem se destacando desde a campanha de 2019 do Red Bull Bragantino na Série B. Léo Ortiz e Lígia. Depois, Léo Ortiz e Fabrício Bruno, né? Léo Ortiz e quem? Realpe, algumas vezes. Enfim, o Léo Ortiz se destacou na zaga do Red Bull Bragantino com seus 25 anos e chega à seleção brasileira merecidamente. Felipe lesionou, Léo Ortiz vai para a disputa da Copa América agora no mata-mata, valoriza o jogador, valoriza o clube e olha só, né, como é gostoso ter essa sensação e volta aquela história de grande ou não, né? Você tem um jogador na seleção brasileira que joga no Red Bull Bragantino, precisa falar mais alguma coisa? A última vez que isso aconteceu na seleção principal foi em 1993, há 28 anos, quando Alberto, o Delega, foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para um amistoso às vésperas ainda da Copa de 94.
O Alberto foi chamado, teve no amistoso, depois acabou não ficando no grupo que foi para o Mundial. Então, 28 anos depois, um jogador do Bragantino, agora Red Bull Bragantino, volta a vestir a camisa da seleção brasileira. Sem falar no Claudinho, que vai disputar os Jogos Olímpicos. Mas na seleção principal, o Léo Ortiz, e com merecimento. E vou dizer uma coisa, é claro que a zaga do Brasil não se discute, os jogadores que lá estão. Mas se der brecha e o Léo Ortiz, né, de repente uma suspensão de algum jogador aí nessa reta final de Copa América, entrar em campo, pode ter certeza que ele vai dar conta do recado. E a gente fica muito feliz e parabeniza aqui o trabalho do Léo Ortiz, né, o trabalho do Red Bull Bragantino por colocar um jogador na seleção brasileira. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho. Lembrando que segunda tem transmissão de Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, também com a equipe Futebol Total. Um ótimo final de semana. Curta o nosso canal aí, compartilhe, se inscreva no canal, né? Dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações e fique sempre bem informados. Grande abraço a todos, valeu!